Grande. Deus mataria, vamos pegar o filho pródigo, Deus mataria uma ovelha por causa desse avanço? Cristiano, ele matou 30. Aos nossos olhos de apedrejador, não. Mas Deus, que sabe que morte não existe, que a pessoa, inclusive, que morreu, precisava passar por aquilo, que a bênção é uma dor, blá blá blá. É lógico. Olha o avanço. Meu filho tirava 0 na prova. Está tirando 5? Eu gostaria de um 10, mas parabéns. Quando o assassino que matou 30 voltar para o plano espiritual, sabe o que Deus fala? Parabéns, você avançou muito. A gente não, né? A gente vai apedrejar, porque o bandido bom é um bandido desencarnado. Eu não posso falar isso na casa espírita, porque as pessoas estão loucas por política. Mas Deus está vendo o quanto que a criatura evoluiu. Volta a fita até o momento do primeiro assassinato. Ele vai matar 30, tá, gente? Que para Deus vai ser um grande avanço, vai matar uma bezerra, fazer um churrasco. Parabéns, aí, você evoluiu. E o homem de bem, que não matou nenhum, mas não evoluiu nada, vai achar que Deus vai fazer um churrasco para ele. A gente entendeu muito mal a parábola do filho pródigo. A gente entendeu muito errado a parábola do filho pródigo. Volta a fita, vamos lá. A pessoa que implorou a Deus para não matar. Eu não vou matar, eu não vou matar, eu não vou matar. Só que ele tem a má inclinação dele. Ninguém se elimina de má inclinação do dia para a noite. Substitui o matar do espírito infantil, que está no prezinho, para o mentir, que está no nosso estágio evolutivo, aqui no 9º ano do Fundamental 2. Mesma coisa. Mesma coisa. Se uma pessoa é mentirosa, é orgulhosa, qual é o problema dela ser santa na próxima encarnação? Não mentir. Não ser orgulhosa. Quase nula. É um processo. Se para a gente é um processo, para o assassino também é. Deu para entender? E quando eu falo assassino, a gente pode se colocar também, porque todos nós estivemos nesse estágio evolutivo. Ou alguém saiu de lá do maternal e já foi para o 9º ano. Pronto. Eu não precisei passar pela alfabetização, pelo primeiro ano, porque eu sou espírito puro, Deus me criou santo. Ninguém, né? E pensar assim é orgulho. Olha aí. Ok. Estou aqui para matar a primeira vítima. A mão vai fazer assim, ó. Eu vou hesitar com a gata de querer desistir. Ele vai e puxa o gatilho. Pô! Puxei o gatilho. Ele tem mais 29, né? Ele é tão persistente que ele vai matar 30, não 50. Puxei o gatilho. Quando ele puxou o gatilho, foi livre-arbítrio dele? Sim ou não? Agora as pessoas estão até com medo de responder. Não era isso que ele queria, mas foi isso que ele fez. É aqui, nessa cozinha? É. Aqui dentro do salão? Vocês estão ouvindo? Só eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Tem uma buzina aí. É só uma alarme. Tá lá fora? O carro que eles fazem ali. Parece alarme de trem. Alarme no ônibus. Oi? Alarme no ônibus. O Whindersson. Ônibus? Eu botei os postos Vamos no voltar ver. no carro. Esse alarme é bom. Volta aqui, porque aqui está no ápice do estudo. O ladrão puxou, o assassino puxou, né? Ele puxou. É livre-arbítrio? A nossa língua fica coçando, porque a gente é apedrejando ainda. A gente gosta de apedrejar as pessoas. A nossa língua fica coçando e fala, é sim, ele bateu porque quis. Né? A gente fala isso, porque a gente tem o hábito de apedrejar. Até hoje. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, faz de conta que você é Deus agora. Está do lado de Deus, vocês estão olhando. A pergunta é, ele espiritualmente queria matar? Sim ou não? Ele sabe as consequências de matar para ele. Espiritualmente ele queria matar? Não. Então, já que ele puxou o gatilho e espiritualmente não queria matar, muito pelo contrário, porque ele ficou naquele mantra, eu não vou matar, lembra? Aí ele está aqui acordado, vem a amnésia, ele se entrega aos maus pendores, como todos nós nos entregamos, sabe? Reunião de família, quando a gente fica falando mal dos outros pela costa, maledicência, é a mesma coisa que assassinato para a idade daquela pessoa, sabia? Quando a gente pratica maledicência, a gente está tirando nota 2 naquele quesito. Quando o bandido que está no prezinho mata, ele está tirando nota 2 na disciplina dele. Para Deus é tudo aluno ruim. Para Deus ele não divide. Assassinato é mais grave que a maledicência. Assassinato é mais grave que a mentira. Ele não divide assim não. Ele divide. Para você fazer um ciclo, você está no ensino médio. É fácil ou difícil? É fácil. Então se a pessoa do ensino médio fizer o ciclo, a nota que ela vai receber é meio ponto. De tão bobo que é. Agora, o aluno do maternal, se fizer o ciclo, a nota tem que ser 10. Percebeu? Deus enxerga dessa forma. Ficou claro agora como é que Deus nos enxerga os nossos erros, os nossos equívocos?
foi Deus que redigiu aqui a código penal, não. A lei de Deus funciona um pouquinho diferente. Ok. Se a pessoa que puxou o gatilho não o fez por livre-arbítrio, ele fez por quê? Aí você vai ficar começando a procurar nomes, significados na sua cabeça. Porque livre-arbítrio você sabe que não foi, né? Qual é o livre-arbítrio dele? Eu falei aqui antes de reencarnar, qual é o livre-arbítrio dele? Não matar. Ele tentou gravar isso nele. Vamos pegar aqui para o nosso estágio evolutivo, porque o espírito apedrejador dentro da gente fica interferindo. Então vemos aqui, a gente falou, não vou falar mal dos outros pelas costas, eu não vou falar mal dos outros na reunião de família, eu não vou falar mal dos outros no churrasco de família, eu não vou falar mal dos outros. A gente reencarna. Ficou melhor, né? Porque não é o assassino, é a gente. Aí a gente não vai apedrejar a gente mesmo, porque a gente não apedreja a gente mesmo, né? Aí qual é a probabilidade de a gente falar mal dos outros na reunião de família? Pequena, média ou grande? Grande, mas vamos falar bem menos do que na última encarnação. Quando a gente fala mal dos outros, vamos falar maledicência, que é o nome do crime. Quando a gente comete maledicência, quando eu falo crime, nós vamos de Deus, tá? A infração espiritual. Quando a gente comete ali aquela infração espiritual de falar mal dos outros, a gente fez porque quis, espiritualmente falando? A gente queria? Não. A gente reencarnar, a gente fez o quê? Não vou falar mal dos outros, não vou. Maledicência é uma coisa horrível, até covarde, porque a pessoa geralmente não está presente para se defender. Eu não vou falar mal dos outros. Se a gente falou mal, digamos aí, 800 vezes na última encarnação, é até pouco, né? A gente fala mal dos outros muito mais do que isso. Né? Na encarnação, se a gente falou mal 2.000 vezes, e a gente gravou no nosso psiquismo que a gente não vai falar mal, pode ser que a gente seja um excelente aluno e fale 800 vezes mal dos outros. Deus mataria um bezerro quando a gente chegasse lá? Sim. Porque Deus olha a evolução, não a quantidade de vezes que ele praticou mal. A evolução espiritual. É isso que Deus olha. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai olhou o dinheiro que você gastou da herança. Ele olhou isso? Não. Meu filho evoluiu, ele voltou. E matou o bezerro. Deus olha a evolução. Matou 50, matou 30 agora? Mata o bezerro. Nossa, ele saiu de 50 para 30. É isso. Então, se o cara puxa o gatilho, não é livre-arbítrio, isso todo mundo já entendeu. Não concordou muito por causa do orgulho, mas já entendeu. Então é o quê? Aí a gente vai buscar palavras, né? Por falta de palavras, vamos chamar a partir de hoje de arrastamento. Ele foi arrastado a puxar o gatilho por quem? Pela força do hábito. Deu para entender? Arrastamento. Má inclinação. E ele se saiu muito bem, porque quando ele morreu, ele, ao invés de matar 49, 48, que seria um avanço horrível, um pouquinho, é a mesma coisa que o inglês sair do 0 para 1, ele foi para 30. Deu para entender? Avançou muito. E na próxima encarnação, se ele mantiver essa persistência, de 30 ele vai para quanto? Para 15. Nossa, 50% de avanço é muito avanço. E depois, daqui a algumas encarnações, que ele já vai ter saído do Fundamental 1, da primeira série do Fundamental 1, ele já vai estar na quinta série. Não vai matar ninguém, ele vai roubar, vai fazer outros crimes, falar mal da vida dos outros, mentir, né? Se vai descer quando é elogiado, mas matar não. Mas ele foi persistente 5 encarnações. O que é 5 encarnações do Espírito? Não é nada. Para a gente é muita coisa, para Deus é o quê? Nada, faz assim, ó, 5 encarnações, 1000 anos. Não é nada. Concorda? É assim, ó. Eu preciso de 5 encarnações para parar de matar. Eu estou matando 50 ainda. E ele é muito bom, ele é dedicado, ele está estudando, ó, do 0 agora eu estou estudando 3, agora eu estou estudando, manda outra prova aí, tirei 5, e agora? Pronto, agora eu fiquei fluente no inglês, estou praticando no máximo no max, fiquei fluente no matar. Deu para entender? Se eu puxei o gatilho, quer dizer o quê? Arrastamento. Se eu não puxei o gatilho, a probabilidade de eu não puxar é muito pequena, concorda? Se eu vim matando 50, e se eu não puxei, qual o nome que a gente dá? Se eu puxei, arrastamento. Que o meu desejo central é não matar. Bota essa palavra na sua cabeça, desejo central. Desejo do Espírito. Se eu não puxei, ou melhor, se eu puxei é arrastamento. E se eu não puxei é o quê? Livre-arbítrio. Você falou o quê? Livre-arbítrio. Eu vou só adicionar, fazer uma correçãozinha. Cumprimento do livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio dele? Não matar. E na hora da prova, ele não matou. Então, esse nome a gente vai falar. Cumprimento, se cair não é nem desse ano. Cumprimento do livre-arbítrio, se ele não matou. Se ele matou, arrastamento. Na reunião de família, se eu entrei no barquinho da maledicência e falei mal, arrastamento, porque eu não queria falar mal, espiritual.
E se eu resistir, botei um copo de água na boca, o André Luiz recomendou, André Luiz não, Lísias, né? Minha enfermeira de André Luiz. Tô doido para falar mal da minha sogra, né? Fala mal de que a gente não conhece. Você fica só pensando. Fica só pensando, né? Ó, presta atenção, uma coisa é não falar mal. Você não vai sair do barquinho da maldade, sabia? Ué, mas eu não falei mal, só que você está gostando de ouvir o mal. A gente só sai do barquinho da maldade porque não falar mal é deixar de remar o barquinho da maldade. Se você gosta de ouvir, você ainda tripula o barquinho da maldade. Quando você passa a incomodar, a pessoa está falando mal, está falando da vida dos outros. Hoje, graças a Deus, nessa imperfeição, acho que já tem algumas encarnações que tem um pavor de maledicência. Quando alguém chega aqui e fala, quando alguém pergunta se você é separado, divorciado, sua ex-esposa fazia como assim? Eu prefiro não falar, porque para eu falar, eu vou ter que diminuir ela. Então eu prefiro não falar. E a pessoa fica na curiosidade, porque não tem outra forma de falar a minha opinião, ou os fatos como aconteceram, sem diminuir a imagem dela. Entendeu? Quando eu chego na reunião de família, está lá aquela fofoquinha, já fica avançado. O mais avançado possível para eu não ouvir. Então, pelo menos nesse quesito, eu sou bastante imperfeito, mas na maledicência não, tenho dá até arrepio. Mas digamos que a pessoa ainda gosta, ou não fala, ou gosta de ouvir, está no barquinho do maldade. Ou se não está remando, está tripulando, né? É um processo. Depois de 5 encarnações, se ela for persistente, ela vai ter asquereza. Não quero nem chegar perto do grupinho que fala mal dos outros. O movimento espírita mais tem, concorda? As briguinhas, as meninas do movimento espírita, porque não fala mal do outro, eu gosto. Né? Espírita. Né? Agora vamos lá para o outro lado, para encerrar o estudo. Ficou claro que é livre-arbítrio? Não foi fácil, não. Olha o tanto de cuidado que eu tive que fazer, de introdução, etc., para poder a gente adquirir convicção. Mesmo o orgulho falando o contrário, não, ele matou o que é isso, né? Olha o quanto que o apedrejador, é até bom, porque a gente vê o quanto que o apedrejador interfere no nosso modo de pensar. Não interfere? Interfere bastante. Agora, a pessoa que teve a bala na cabeça, a pessoa não puxou gatilho, ela vai ter que morrer? A pessoa resolveu não estuprar, ela vai ter que ser estuprada? Sim ou não? E aí? A pessoa que passou no bosque 3 horas da manhã e o estuprador falou não, contra todas as probabilidades, porque ele tirava 0 em inglês, a chance era de tirar 0 de novo ou 1, ele foi lá e tirou 3, logo na vez dela. Aí o ser humano que fita os acontecimentos pelos olhos da carne vai falar o quê? Graças a Deus, Deus é o Senhor, Deus livrou ela, e pronto. Você vê lá nos comentários do Facebook isso. Graças a Deus. Pensamento equivocado. Foi ela que implorou a Deus para ser estuprada, por quê? Porque ela fez isso em muitas encarnações. E a forma dela ficar quente com a consciência é ou pratica o bem, ou sofre porque fez outro sofrer. É lei da natureza. Deus não permite que nenhum filho seu sofra inutilmente, porque Ele nos ama muito mais do que nossa mãe nos ama, porque nosso pai nos ama. Então, espiritualmente, vamos ser racional, esquece esse negócio de mente poética, graças a Deus, com a salvação, ela vai ser estuprada? Uma semana depois, a espiritualidade vai organizar tudo para que a dívida seja paga. Se ela chegou àquele ponto de pagar a dívida com a dor, é porque ela não vinha praticando o quê? O bem. O amor cobre, uma multidão de pecados. Chegou na cobrança da dívida, o cara não puxou o gatilho, ou melhor, não estuprou, ou não roubou, ou não bateu, o que importa? A programação dela. Uma bênção. João dos Dias fala o quê? A dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. A bênção não veio naquele momento. Aí você fala, nossa, Cristiano, chamar agressão de bênção? Bota a culpa no Joana, vai discutir com ela, não comigo, tá? Joana, fala que a dor é uma bênção. Posso contar um caos para ilustrar aqui a situação? Em João Pessoa, a gente tem um passeio matinal ali na calçadinha. Né? O trânsito fica parado, não passa carro, só pessoas caminham. Uhum. E certo eu fui caminhar. Não. Para registrar. Eu fui caminhar. E aí, de repente, eu vou pelo meio da pista, porque tinha muita gente aqui, eu vou aqui. De repente, uma pessoa chega do meu lado que era uma amiga, colega de faculdade. Fazia 20 anos que ela não me via, nem vice-versa. Ela disse, que alegria da luz eu me encontrar aqui. Eu estou muito feliz de ter lhe reencontrado. E eu também, vamos caminhar. Daqui a pouco eu
que aqui da calçada as pessoas começaram a sumir. Foi ficando vazia a rua. Daqui a pouco ela também morreu. E eu fiquei sozinha no meio da pista. Aí, quando eu encontrei algo errado, todo mundo foi embora, inclusive a minha filha está muito feliz de ter me encontrado numa carreira dessa, nem me avisou que ia correr. Quando eu me virei, lá vinham 3 rapazes, uns assim quase da sua altura. Então, não tinha mais ninguém na rua, para onde eles iam? Para o meu lado. Eu percebi a situação, me enchi de compaixão, porque foi uma coisa natural em mim. Eu vou até fazer o gesto, eu me virei. Eles vinham, quando eu olhei que eles vinham a uma distância de uns 8 metros. Eu fui lá e disse, menino, o que vocês estão fazendo aqui essa hora, criatura? Isso é a hora de vocês estão aqui, 6 horas da manhã, e a mãe de vocês em casa esperando, a noite toda. E eles ficaram sem ação. Mas eu estava daqui naturalmente, também estava teatro não. Aí eu peguei, aí quando eu vi, um estava com um punhal aqui, uma arma, né? Foi o que ficou do lado esquerdo, disse assim, tia, sabia que eu tinha 17 anos? Que eu tenho 17, meu filho, você pode ter 50. Para mim, você é criança, é meu filho. Aí o outro disse, tia, me dê esse boné. Eu disse, meu filho, isso é boné de mulher, não dá certo para você não. Vamos caminhar. E eu levando eles para caminhar. Quando eu cheguei mais na frente, o outro disse assim, rapaz, deixa a tia. Gente boa. Deixa a tia. Aí subiu uma barreira lá, uma mata, e os homens corajosos de uma pessoa começaram a chegar. Saí de detrás das barracas e a minha amiga nunca mais viu. Sim, vi depois de 20 anos de novo, não foi Pra eu. quem está vendo o vídeo depois aí, ó, corajosos, entre aspas. Mas eu, nessa hora, eu só senti mesmo, foi compaixão daquela Pô, criança. olha que conduto bacana. Não Que sei. sirva que nos sirva de exemplo, né, gente? Mas é perigoso também, viu? Vem alguém se assaltar, menina, essa arma aí, tira esse 38 aí, vem cá. Não, não faça. Mas- Se pedir o boné, entregue. Mas nessa hora, pra mim, eu estava lidando com crianças. Seu anjo de guarda estava ali. Viu? Agora vamos, presta atenção. A pessoa que se livrou. Eu vou trocar o estupro porque é um crime que acontece todo dia. Que a pessoa foi estuprada do plurou, porque ela estuprou pessoas na vida passada e tal. Mas eu vou trocar por roubo, certo? Ou violência, certo? Ou latrocínio, que é os dois. Roubo seguido de violência. Ok. A pessoa, não vou roubar nem vou agredir. Né? A pessoa que tinha que ser roubada e agredida, ela escapou? Agora vamos lá. Por que ela está passando por aquelas situações de ter que ser roubada? Ela tem que ser roubada? Ela tem que ser roubada? Vamos resgatar Jesus, Mateus 18? O escândalo foi Jesus que falou, filho não. O que quer dizer escândalo mesmo? Escândalo? Armadilha. Armadilha é necessária? Não, Cristiano, eu não gostei de armadilha, não queria que da forma que saiu da boca de Jesus. Tá bom, a pedra de tropeço é necessária? Segundo Jesus, não segundo Cristiano, não. Segundo Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Então ela tem que passar por aquilo, mesmo que a pessoa tenha declinado, a pessoa que a agredir, sim, semana que vem. O que a espiritualidade faz para que isso aconteça? Anote aí que é a palavra principal do estudo: probabilidade. Sabe por quê? Senão você vai falar, então quer dizer que para ela pagar o que deve a Deus, sempre vai ter que existir um criminoso? Não. Probabilidade. Quem está tirando 0 em inglês? É assim. Vamos colocar no caminho dele. Quem tem a maior probabilidade de agredir na hora do assalto? Aquele dali, porque ele já fez isso 100 vezes na encarnação passada. Aí vem a espiritualidade e coloca no bosque, onde ela vai ser assaltada para ser agredida. Por quê? Porque aquela criatura, a espiritualidade tem todo o histórico. Ele está tirando 0 em inglês há tanto tempo, não é possível, ele vai tirar 10 agora. Você entendeu? Ele já fez isso 100 vezes na encarnação passada. Mas a espiritualidade quer que ele faça aquilo? Jesus quer? Deus quer? Não. Mas qual é a probabilidade dele fazer? Por causa do estágio evolutivo dele? Muito alta. Então botou no caminho, por questão de prova. E a maior prova que Deus não quer, que Jesus não quer que ele roube e agrida, qual é? O escândalo é necessário. Mas, através de quem o escândalo venha. Por que Jesus falou isso? Para falar que aquela pessoa que puxou o gatilho, que bateu, ela foi totalmente contra as leis de Deus. Mas foi inevitável para ela naquele momento. Porque a natureza não dá salto, ela não sai do 0 para a nota 10, de uma hora para outra. Jesus só falou isso para falar, eu sei que você vai agredir,
por causa do seu estado evolutivo, mas eu não aprovo. Aí a pessoa foi lá e foi agredida. Você não precisava ter sido agredida, porque você podia ter praticado bem, mas já que você não praticou bem, tudo bem, por uma questão de probabilidade, a gente vai botar você no caminho de alguém que está tirando 0 e 1 naquela disciplina de agredir. Deu para entender, gente? Então, o escândalo necessário é porque ela não cumpriu com a cláusula principal. O amor cobre uma multidão de pecados. A pessoa que agrediu, Jesus não aprova, mas ele sabe que é normal no processo evolutivo, que ninguém vira santo da noite para o dia, que a pessoa está sendo 0 e 1. Aí vem a espiritualidade e coloca. Lembra da pergunta do livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, se alguém tiver que desencarnar num acidente de escada, os espíritos vão fazer um degrau e ficar podre? Mais ou menos essa pergunta. É que eu lembrei agora dessa pergunta. Qual foi a resposta do espírito de verdade? Não. Ele vai intuir a pessoa que está descendo a escada a pisar num degrau que já está podre. Probabilidade. A espiritualidade não vai fazer a pessoa puxar o gatilho, assim como também não vai fazer o degrau ficar podre. Deu para entender? Essa questão do degrau é muito filosófica, tá? Para a gente sair para esses outros exemplos. A espiritualidade não sugere ninguém estuprar. Probabilidade, qual é a chance daquela pessoa estuprar? Infelizmente ela vai estuprar. Qual é a chance? É alta, porque ela estuprou 100.000 vezes na última encarnação. Deu para entender? Aí se a pessoa não estuprar porque ela gravou no coração que ela não quer fazer isso, a espiritualidade vai comemorar? A espiritualidade que organizou tudo aquilo? Vai, óbvio que vai. Só que eles vão ter um trabalho danado para pegar aquela pessoa e botar no outro bosque. Ele vai ter outra pessoa com probabilidade de assaltar e agredir. Deu para entender? Quem sofre o escândalo só sofre porque não praticou bem. E quem puxa o gatilho só puxa porque ele foi arrastado a puxar. Arrastamento. Correto? O mau pendor dele. Que está tirando nota baixa, nota baixa, nota baixa. Deu para entender até aqui? Então, esse é o esclarecimento de livre-arbítrio. É fácil entender? Não. Tem que ir com cuidado. Lembra que eu falei lá atrás? É um encadeamento de raciocínio. A gente tem que ter um esforço muito grande para enxergar tudo sobre os olhos do Espírito. É todo um processo. Se eu estivesse explicando isso aqui para Emmanuel, para ele é fazer assim, né? Porque ele enxerga os acontecimentos com os olhos do Espírito há muito tempo. Não é verdade? Agora nós, e eu me incluo muito nisso, enxergamos todos os acontecimentos ainda muito com os olhos da carne. Então tudo demanda esforço. Esse grau de compreensão, que a espiritualidade já compreende há muito tempo, demanda esforço. Mas esse é o caminho. Então, livre-arbítrio, você viu alguém na televisão falar, matou. Aí você pode falar para o seu parente, você não vai entender o que eu vou falar, mas ele não fez isso por livre-arbítrio. Até explicar. Mas você sabe que não foi livre-arbítrio, é arrastamento. Que o Mestre Jesus nos abençoe por ser. Muita paz a todos.